A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Ei, diminuiu mais o tempo, meus irmãos. Esse celular meu tá ficando complicado. Hein? Feliz, estive ali na igreja. Chegamos agora do culto. Tem uns 5 a 10 minutos, mais ou menos. Tarde com Cristo, uma bênção. Onde Deus falou. Deus agiu, louvores, pregação. Deus usou a missionária Daniele com a unção, com a autoridade de Deus. Cada vez que eu vejo uma pessoa pregar com autoridade, igual eu expliquei aqui no outro sábado e hoje, com a autoridade da Câmara, usando uma serva dele com autoridade, eu me encanto mais com a obra do Senhor, com o agir do Senhor na nossa vida. Feliz que a mulher tente ver que foi usada por Deus, teve autoridade mesmo para falar. E sabe o que ela tocou, meus irmãos? Que se viu para mim, examine-se a si mesmo. E eu senti aquilo de Deus falando comigo. Eu preciso me examinar cada momento da minha vida, meus erros, minha fraqueza. E por incrível que pareça, sabe onde ela pregou? No livro de Jó, no capítulo 1. Na hora que ela mandou abrir, eu falei outra palavra repetitiva, né? Que quando fala de Jó, a maioria dos preletores que eu vi até hoje, não estou, vou ser bem sincero, tocando em ninguém, irmão. É bênção, eles começam ali falando, Deus justificando a Jó, aí depois eles quase que pulam tudo e vai lá no final onde Deus abençoa Jó. Mas ela não, com a autoridade de Deus, ela pôs que a gente tem que nos examinar nós mesmos. Ela ensinou que Deus não engrandeceu Jó, não foi pelo dinheiro que ele tinha, pelo bem que ele tinha, não. Foi pela fidelidade dele, por temor que ele tinha a Deus. Que eu louvo a Deus pela missionária. Não conheço, eu conheço só de vista, né? A gente congrega no mesmo ministério. Mas eu vejo assim, todo dia uma mulher, ela toma mais conta das crianças ali. Eu pensei que ela não tinha palavra. E hoje Deus está mostrando mais uma vez que Ele usa os pequenininhos para confundir os grandes. Que Deus abençoe a todos um bom final de semana. Estamos terminando a semana, hein? E o ano também está indo. Então vamos deixar, o culto foi uma bênção. E vamos falar do amor de Deus. Vamos deixar a missionária que Deus usou tremendamente. E após o culto, Deus continua operando. Vamos falar do capítulo 11 de Daniel. Eu, pois, no primeiro ano de Dario o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declarei a verdade. Isso hoje falando para Daniel. Declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, então tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o rei da Grécia. Depois se levantará outro rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouve. Irmãos, aqui vai o ensinamento do homem que teme a Deus, do homem que leva a vida com Deus, que cuida de seus afazeres, mas primeiramente ele cuida do seu espiritual. Ele cuida das coisas de Deus. Nós vemos Daniel, com o povo de Israel, foi levado cativo para a Babilônia. Deus falou que iria subjugar a Babilônia. Eles iam escravizar o povo de Israel, mas Deus ia também cobrar deles o que eles fizessem, pelos erros dele. Uma nação pagã. O povo de Israel foi cativo. E aqui nós vemos um homem que quase ninguém fala dele. Prega-se muito, eu acho muito engraçado, prega-se muito Ana, Davi. Fala-se muito, prega-se muito, mas o que a gente mais prega,
hoje em dia nas igrejas é José do Egito, Ana. Pensa, tudo pregação, tudo é a palavra do Senhor. O mais, eu falo, o que mais acentua nas igrejas é essas pregações. E só bênção, prosperidade. Não fala como é que vê as vitórias, não nos esclarece bem. Se você for ler toda a Bíblia, se você meditar, nós vemos aqui no livro de Daniel, já no capítulo 11, já no final do livro dele. Por que Daniel foi usado? Deus revelou. Porque ele levava uma vida santa perante o Senhor. Obediência. Quando foi levado cativo, Daniel e seus 4 amigos, Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia. E chegou ali, ele pediu ao mordomo que cuidava dele, que não se contaminasse com manjar, com nada. Pediu que se fosse alimentado só com legume e água. Deus honrou a fé daqueles homens. Mesmo quando o rei proibiu de orar, quando foi feito o edito, ali já no final, os perseguidores de Daniel, né? Ele ali jejuava e orava, continuou orando 3 vezes por dia e jejuou por 20 dias. 21 dias, eu sei, 3 semanas. Para que Deus mostrasse para ele qual seria o fim de todas aquelas coisas. A gente vê aqui Daniel orando e jejuando, não pedindo a Deus riqueza, porque Deus já tinha suprido essa. Como ele foi temente a Deus, ele não esqueceu de Deus, mesmo estando no mundo, na Babilônia, né, escravizado. Ele não esqueceu dele, continuou orando e jejuando. E levava uma vida como Deus queria. Deus depois ele como governador. A Babilônia precisou de Daniel, mas Daniel não precisou da Babilônia. Deus usou Daniel na Babilônia, mas a Babilônia não usou Daniel. Então Daniel, ali, aí ele passou 21 dias ali em jejum e oração. E Deus mostrou a ele o que seria depois do cativeiro, o que seria feito da Babilônia. A derrota dos caldeus. Porque eles não levavam a vida como Deus queria. Levantou reinos, muitos reinos ali, para guerrear entre si. Rei da Grécia contra a Pérsia, rei do Egito, muitos reis guerreando entre si ali, para destruir a Babilônia. A Babilônia foi destruída, hoje só existe no papel, né? Nem no papel não existe mais. E para nós existe a Babilônia, que é esse mundo de pecado, né? Esse mundo de horror aí. E ali se juntou muitos reis, mas todos eles foram derrotados. Mas Deus levantou um rei que reina eternamente, Jesus Cristo de Nazaré. Nessas revelações que Deus deu através do anjo a Daniel, nós vamos ver que ele já deu lá no começo, o Daniel falando com Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor. Uma pedra que saiu do nada e destruiu tudo. Aquela pedra, meu irmão, era nada menos, nada mais que Jesus. O que tem poder e autoridade sobre toda a terra. É o nosso Deus. E Daniel ali, preocupado, Daniel não jejuou, ele não pediu a Deus riqueza, ele não pediu moradia, porque ele estava no cativeiro. Como ele era governador, deve ser que a mansão dele era boa, o lugar que morava era bom. Mas ele pediu misericórdia por aquele povo que mesmo no cativeiro andava em pecado. Ele pedia a Deus para libertar ele daquela escravidão. Ele queria sair daquilo. E em nenhuma oração de Daniel, capítulo 9, se não me engano, capítulo 9, do versículo 4 a seguir, a oração de Daniel, ele em momento nenhum falou que o povo de Israel, os sacerdotes, pecaram. Ele falou, nós pecamos. Ele se pôs como pecador, todos nós, irmão. Quando vamos lá, temos que nos pôr como pecador. Nós temos que ver que as pessoas pecam, mas nós temos que pôr no lugar dele, do lado dele, mostrando que nós também somos pecadores, somos falhos. Só tem um que não peca, irmão. É Deus. Mas todos nós somos pecadores. E Daniel ali continuou naquela luta espiritual, orando, querendo ver o sentido daquelas coisas. Mas ele já tinha ali um entendimento que seria os 70 anos de cativeiro
que Deus falou através de Jeremias, que ia se cumprir aqueles 70 anos. E ele, por essa visão que o anjo deu a ele tem o entendimento que essa guerra, desses reis guerreando, podia vir veio a libertação do povo de Israel. Assim que Deus trabalha, irmão. Quantas pessoas hoje, em 2021, estão aí procurando, orando, pedindo a Deus misericórdia, para nos libertar desse mundo de pecado, libertar esse mundo dessa doença, dessa lepra, desse pecado da prostituição, esses erros que o homem comete, da ganância dos governantes, da opressão que o homem, que a gente, os pequenos têm, dos grandes, porque nós somos oprimidos, irmão. Você, eu que somos empregados, hoje eu não sou mais empregado. Hoje eu sou aposentado, mas estou no lugar de vocês. Porque eu trabalhei toda a minha vida, dos 10 aos 51 anos, foi 41 anos de empregado. Comecei a trabalhar com 10 anos e parei com 51. Então, até quando, orando, nós temos que orar e pedir a Deus que liberte esse povo, esses patrões, da ganância de querer juntar tesouro só para si e não pagar o que é devido. Nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia também das empresas, para que elas não fechem, porque é através dela que nós ganhamos o nosso pão de cada dia. Temos que orar mostrando a Deus, falando com Deus, não que o homem peca, mas que todos nós somos pecadores, porque somos, irmão, pecadores, somos falhos. Nós temos que olhar para a pessoa que está andando no erro, não condenando ele, mas lembrando quando a gente andava, quando a gente andou desse jeito, no erro. Hoje eu me ponho no lugar do pessoa quando eu era solteiro. Eu frequentava muitas casas de baixo meretriz, como o povo falava antigamente, né? Casas de mulher de vida livre. Que na realidade meu pai sempre falava, vida livre nada, meu filho, aqui não é uma vida triste, é uma vida dura que as mulheres levam, aqui tem vida livre nada, não tem alegria. Meu pai sempre falava isso comigo. Até que um dia, já com a idade de 17, 18, 19 anos, por aí, mais ou menos dessa idade, eu procurei, falei, rapaz, eu vou ver o que meu pai fala, essas mulheres parecem que gostam tanto desse vício dela, eu vou ver. E ali, ao entrar aí naquela casa, às vezes eu ia só para conversar com ela. Aqui em Goiânia eu tinha um bairro separado, às vezes algumas cidades do interior que eu ia também. E vi, não é uma vida livre, é uma vida triste. É mulheres que foram abandonadas pelos seus pais, porque ela caiu no erro, os pais expulsou de casa. Mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, que apanhavam. E elas estão ali com tristeza. Elas não são nada alegres ali. Ela ri, ela canta, ela alegre para agradar o homem. É uma vida triste, irmão, eu aprendi. Que o homem fala que mulher de vida fácil, é como eles falavam antigamente, né? Não é vida fácil não, meu irmão. Sabe o que é que você está ali naquele local? Arriscado pegar uma doença, chegar um bêbado, bater. Então é por essa pessoa que nós devemos orar. É para a libertação dela, e nos libertar também. Libertar aqueles homens que fazem isso, que vai ali só para satisfazer seu desejo. Não pensando na aflição que aquelas mulheres estão passando ali. Por que elas estão ali? Porque o homem só vai para agradar seu eu, a sua carne. Não vai. E eu aprendi através das conversas que meu pai tinha, não que eu falava aqui nesse lugar que eu não falava. Eles começaram a comentar muito, minha mãe falava de mulher de vida livre, outra vida fácil. E sempre eu vinha comentando. E meu pai falava que na vida, um dia ele me conversando comigo, que não era vida fácil, era uma vida sofrida. Eu creio que meu pai também frequentou essa coisa. Não sei, nunca perguntei a ele. Mas ali eu aprendi a pessoa de olhar com um olho diferente.
Mas hoje, depois de convertido, eu vejo tanto que eu preciso mudar, meu irmão. Eu tenho um genro, 2 genros, que é uma benção, né? Um é um bom marido, aparente, eu não sei a vida dele lá particular, ajuda a esposa, o outro não. Cara arrogante, e eu olho assim, até eu não me dou bem com ele, também não se dá comigo. E eu olho ele pelo erro dele, pelo que ele faz com uma mulher e com os filhos. Agora separou, sumiu, não sei o que Deus quer, vai fazer. E eu condeno ele pelo que ele fez. E eu esqueço de lembrar de mim e eu. E eu no passado, como é que eu fui? Eu lembro que para minha família eu não tinha valor, porque era um cara arrogante, presunçoso, respondão, desobediente. Fazia, ajudava. Mas tem hora que eu escapava, eu saía. Então, a gente tem que olhar para a pessoa, não é porque ele está fazendo, não. Aí é o que ele está fazendo, mas o que a gente já fez? Não é condenando ele, não. A gente tem que olhar para a pessoa, lembrando que a gente também foi daquela maneira. Eu não bebo, mas eu olho para um bêbado, porque meu pai bebia. Eu tinha meus cunhados bebiam. E eu tinha parente que bebe. Então, olhando para aquele bêbado, olhando da minha família também tinha bêbado. E a gente tem que orar, pedindo a Deus que liberte. É com aquela oração de amor. Aprendi isso hoje também na igreja. A irmã, e ali nós que eu estava falando, eu lembrei desse meu genro. Eu falei, eu tenho que olhar para ele, é porque eu era. Ele é uma pessoa arrogante, eu também já fui arrogante. Ele é uma pessoa estúpida, eu também já fui estúpido. Então eu não devo condenar ele por aquilo que ele é. Eu condenando ele, eu estou me condenando pelo que eu era. E eu preciso muito de conserto. E a vida, se a gente quer a resposta, que é uma bênção de Deus, é nos colocando no lugar do pecador, do que a gente foi e que a gente tem que consertar ainda. É orar por aqueles que nos perseguem. Não adianta mais nada eu amar minha esposa, meus filhos, eles não me fazem mal nenhum, meu filho. Não adianta eu amar meu pai, minha mãe, eles não me fazem mal nenhum, meus irmãos. Tem que amar aquele que te persegue. É orar por ele. É clamar a Deus pela vida dele. Não é por minha mãe, pelo meu pai, não. Pelo que ele me faz bem, não. Você tem que orar por ele, mas tem que orar mais, e nem por você. Tem que orar mais por aqueles que te perseguem. Para Deus ter misericórdia dele, como teve de nós. E aqui nesse livro de Daniel, no capítulo 11, o anjo veio trazendo a resposta. O anjo teve impedimento, os anjos também têm impedimento, né? Para ter a resposta de Daniel, porque ele guerreou com os anjos inimigos, ele guerreou com os poderes das trevas, o anjo de luz guerreando com as trevas. Mas ele trouxe a resposta de Daniel. E sabe por que ele trouxe a resposta de Daniel? Porque Daniel aqui também estava guerreando contra o pecado deles, o pecado do povo de Israel. Está pedindo a Deus misericórdia, sair daquele sofrimento. Pelo que eu vejo, Daniel não tinha sofrimento. Governador, vivia no palácio, devia ter tudo bom. Mas ele sofria pelo povo que estava sendo escravizado, pelo povo que estava recebendo chicotada para trabalhar no sol quente. É assim, irmão. Se a gente quer levar uma resposta de Deus, que a gente quer receber a bênção de Deus, não é só pedir para mim, mas é pedindo para mim, para que eu possa abençoar outras pessoas necessitadas. Muitas vezes a gente pede só para nós. E muitas vezes a gente pede para nós e para os outros. Na hora que vem a bênção, a gente esquece dos outros, do vizinho, esquece do parente. Quer a resposta de Deus? Ore como Daniel. Seja temente como Daniel. Seja amoroso com os pecadores, como Daniel. Essa palavra é para mim. Não é para você que está do outro lado do vídeo, não, é para mim. Porque eu preciso. Como eu já falei, eu tenho pessoas que me perseguiram, tem pessoas
que não se dão comigo, mas eu tenho que orar por elas. Não tem que lembrar que elas não se dão comigo, que é meu inimigo, não. Meu inimigo é o diabo. Essas pessoas são usadas pelo inimigo. Vamos orar por elas, que Deus nos perdoe e perdoe elas também. O que eu não pude passar, meu irmão, que o Espírito Santo possa passar para cada um de vocês. E lembre-se, Daniel teve a resposta de Deus através do anjo, que Daniel orou. Ele passou 21 dias em oração e jejum. Ele orava 3 vezes por dia. Era a vida cotidiana. Ele orava 3 vezes por dia. Ele não temeu o decreto do rei. Que nós não venhamos temer o decreto do homem, mas venhamos orar, buscar a presença de Deus. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Encurva sua cabeça, feche seus olhos. Leve seus problemas ao Senhor. É só Ele que pode resolver. Leva suas lutas, suas ansiedades, suas alegrias. E agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito para nós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, o Senhor que criou os céus e a terra, Pai. Pai, nós colocamos nessa hora nossa vida perante o seu altar, pedindo ao Senhor que dos altos céus nos abençoe, nos fortalece. Vá ao encontro, Pai, desse irmão, dessa irmã, que tem um problema no seu lar, no seu trabalho, na justiça, seja onde for, Pai. Que tem um problema, Pai, com seu amigo, Pai, o Senhor é o que pode resolver esse problema, Pai. As nossas lutas, Pai, é o Senhor que luta por nós. A nossa vitória é o Senhor que nos entrega, Pai. Pai, é o Senhor que nos dá força, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos guia por esse deserto que nós estamos passando, Pai. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que o Senhor visita cada um desses lá, cada um, Pai, dessas pessoas que estão nessa hora, de joelho dobrado, que esteja sentado, que esteja deitado, encurvado, Pai. Ouça a nossa oração, Pai, e responde, Pai, opera conforme a vontade do Senhor, porque o Senhor é Deus do céu e da terra. O Senhor, Pai, é o dono do universo. É o Senhor que nos abençoa, Pai. É o Senhor que nos dá força. Pai, abençoa nosso vizinho. Abençoa, Pai, nossos patrões, a empresa que nós trabalhamos. Pai, que tudo nós fizemos seja para agora o Teu santo nome. Amém. Meu irmão, se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. 56 inscritos, mas eu estou feliz com meu Deus, porque tem mais pessoas que acompanham. Que Deus possa nos estar abençoando cada um de vocês. E amanhã, se Deus permitir, estarei de volta mais cedo, na manhã, culto da família à noite, às 19h30. Aí eu gravo mais cedo. Que Deus abençoe. Aí eu gostaria de falar também para os irmãos, hoje eu não agradeci ninguém que compartilhou, porque hoje o dia para mim foi cheio, meu irmão. Estive ali na igreja, fui para a igreja, cheguei, acaba 6 horas, mas eu cheguei, era mais de 7 já, e era quase 8. Então, de qualquer jeito, sou grato a cada um de vocês que compartilhou, cada um de vocês que tem acompanhado. Que Deus os abençoe, que Deus supra todas as suas necessidades, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sua casa, e que as ricas bênçãos do Espírito Santo esteja sobre cada bênção de cada um de vocês. E eu amo vocês em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Muito obrigado e uma boa noite. A paz do Senhor.